Olá a todos, eu me chamo Flávia, sou aluna da Escola de Engenharia de São Carlos e a minha pesquisa é sobre o desenvolvimento de um software em LabVIEW para automatizar ensaios em geradores síncronos. Primeiramente, sobre a contextualização da pesquisa. Com o aumento da geração distribuída, a gente vê cada vez mais a inserção de geradores síncronos no sistema elétrico de potência. E a gente sabe que, principalmente pela área de proteção, o sistema precisa ser sempre simulado, incluindo seus equipamentos. Para simular o gerador síncrono, é necessário que se saibam quais são os parâmetros intrínsecos da máquina. E para isso, nós realizamos ensaios padronizados pelo I3E para obter medidas que nos fornecem os parâmetros necessários. Então, o objetivo da presente pesquisa é desenvolver um software utilizando o hardware D aqui apresentado na imagem e o LabVIEW para conseguir automatizar esse processo, fazer com que as medições elas já atendam os requisitos necessários sem que o usuário tenha muito trabalho. Agora falando um pouco sobre os objetivos específicos da pesquisa. Aqui na figura eu apresento o esquemático que foi desenvolvido justamente para conseguir identificar especificamente todas as fiações, todos os equipamentos utilizados, já que o nosso objetivo é automatizar esse sistema de certa maneira. O software ele precisa fazer a aquisição das medições das três fases de corrente, tensão e dos valores de velocidade do eixo do gerador síncrono durante o ensaio. Além disso, essas medições precisam ser sincronizadas, já que a gente vai relacionar elas no tempo na análise para a obtenção dos parâmetros. A gente precisa de uma frequência de amostragem de no mínimo 1 kHz, porque nos ensaios nós temos a presença de transitórios e subtransitórios que vão ser analisados. E todos esses dados precisam ser salvos em um arquivo de dados.txt. Além disso, é desejado que haja uma interface agradável para o usuário. Aqui eu já apresento para vocês o software que foi desenvolvido. Na primeira imagem, a gente tem a interface gráfica, onde são apresentados os resultados, e é onde o usuário também pode setar algumas das características de medição, como, por exemplo, a frequência de amostragem. Embaixo, a gente já tem a figura da programação em blocos, que foi desenvolvida no LabVIEW. Algumas das características que foram utilizadas para o software. A gente tem a temporização baseada em hardware, o que significa que a gente utilizou um sample clock, que é gerado pelo próprio hardware de aquisição de medidas, e a gente usou esse sample clock para todos os canais de medição, que seria de tensão, corrente e de velocidade, o que significa que eles estão obrigatoriamente sincronizados. A gente também utilizou armazenamento contínuo em buffer, para que fosse atingida a frequência mínima de amostragem, já que o armazenamento em buffer faz com que nós consigamos processar os dados em blocos e otimizar o desempenho do software. A gente também precisou utilizar decodificação de quadratura, o que aumenta a precisão da leitura de encoder, já que são considerados tanto o sinal A quanto B, e as bordas de subida e descida. E a gente também precisou aplicar um filtro de calma nos valores de velocidade. E aqui eu apresento para vocês por que o filtro de calma foi necessário para as medições de velocidade. Basicamente, a resolução de 1024 pulsos por revolução do encoder não foi o suficiente para conseguir capturar a medida de 1800 RPM da velocidade do eixo de gerador a uma alta frequência de amostragem, que seria de no mínimo 1 kHz. A gente conseguiu entender que uma pequena variação de 0,6 graus na leitura do encoder resultava em uma variação de 100 RPM na velocidade, como pode ser exemplificado pela onda em vermelho plotada no gráfico. Devido à onda ruidosa, nós aplicamos então o filtro de calma e conseguimos extrair o perfil de instabilidade do eixo do gerador, como apresentado na onda em azul. Nós utilizamos esse perfil para conseguir calcular a frequência elétrica do gerador no tempo e utilizar essa frequência na modulagem das fases do gerador. Por fim, apresento para vocês os resultados da estimação de parâmetros utilizando as medidas do software de aquisição de dados. No segundo gráfico, a gente tem em azul a fase simulada com os parâmetros obtidos e com a frequência elétrica calculada a partir da velocidade filtrada. E em vermelho, a fase medida diretamente nos terminais do gerador durante o ensaio de curto-circuito instantâneo. Para exemplificar para vocês por que é importante a medição de velocidade, eu também apresento o gráfico de cima, em que a fase em azul foi a fase modelada, mas foi considerada uma frequência elétrica constante em 60 Hz. A gente vê que ela não é coincidente com a fase de corrente medida nos terminais do gerador.
Com isso, nós conseguimos entender qual é a importância de se ter um software que automatize esse processo de aquisição de medidas e a importância desse software em futuras pesquisas com gerador síncrono. Agradeço pela atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, podem me contatar por um dos canais apresentados neste slide. Até mais!